São Camilo tem edital liberado. Exatamente. É lá que você quer fazer medicina? Então, chegou o momento de você ir lá conquistar a sua vaga e começar uma vida nova no segundo semestre, gente. Exatamente. Débora, eu quero passar na São Camilo. O que eu tenho que focar? Vamos falar aqui um pouquinho sobre isso? Deixa aqui nos comentários para mim se você vai prestar esse vestibular. Quero saber. E principalmente, quais são as suas dificuldades e as suas dúvidas com relação a esse vestibular da São Camilo? Deixa no comentário, medida do possível, vou fazer o possível para te responder. Tudo bem? Então vamos lá, Débora. Olha só, as inscrições para São Camilo começam no dia 25 de fevereiro. Fica ligado, tá? A gente tem mania, tem o péssimo hábito de deixar tudo para a última hora, tudo para depois. Garanto, se você tem certeza que você vai prestar esse vestibular, já faz a inscrição. Não corre o risco de deixar para o último dia, não conseguir pagar o boleto, não dá certo. Faz a inscrição. Se é uma faculdade que você já decidiu que você vai prestar, garanta a sua inscrição. Esse é o primeiro ponto. Quais são as características da São Camilo? Nós temos 90 vagas. Dessas 90 vagas, elas são disputadas como? Em 3 provas. Exatamente. Nós temos a prova objetiva, com 40 questões. Nós temos a prova dissertativa, onde tem algumas matérias extremamente importantes aí. Coloquei aqui para vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões, certo? E uma prova de redação. Então, você tem 3 provas para fazer. Quais são as características de cada prova? O que cai na prova dissertativa? Quais são as matérias? Vamos falar sobre isso? Se você quer passar, tem que ter essas informações, beleza? Prova objetiva, 40 questões. Sabe qual que é a melhor parte? Geralmente, as provas níveis 1, elas têm lá prova objetiva, 40 questões, e na dissertativa tem Química e Biologia. E aí não tem Química e Biologia na objetiva. Não é assim na São Camilo. A São Camilo deu uma repaginada, mudou a prova, mudou alguns graus de dificuldade, algumas características. E na São Camilo, apesar de ter 40 questões, são 5 questões de cada disciplina, inclusive as que tem na dissertativa. Isso é legal. É uma adaptação aí, mais ou menos uma adaptação do Einstein, tá? Só que são 5 questões, beleza? Eu tenho 5 de matemática, 5 de português, 5 de inglês, 5 de física, 5 de química, e aí vai, são 5 de cada disciplina. Na objetiva, ok? Débora, isso é bom ou ruim? Depende do seu estilo, depende do que você tem facilidade. Eu particularmente acho bom. Quem tem mais problema com matemática, reduzir o volume de questões de matemática. Quem gosta muito de química, opa, apareceu química na objetiva. Então, é claro que não dá para agradar todo mundo, né? Mas eu acredito que tenha sido aí uma mudança importante. Aí ela pesa a mão onde, Débora? Na dissertativa, né, gente? Na dissertativa. Porque a prova dissertativa, ela seleciona muito bem os candidatos, tá? Então, muitas provas, muitos vestibulares estão optando por essa seleção na dissertativa. E a São Camilo fez essa alteração, que foi o que eu falei com vocês. Foi uma adaptação aí, tentando buscar um pouquinho aí do que é o Einstein, beleza? Não tem o mesmo grau de dificuldade do Einstein, né? São Camilo é nível 1, Einstein é nível 3, mas tem uma pegada aí, uma semelhança com Einstein, tá? Quando a gente vai para a prova dissertativa, nós temos lá, ó, anotei minha colinha aqui, 2 questões de português, então é uma matéria bastante relevante para vocês, né, indiscutível, acho que todas as provas, português é bem importante. Uma de inglês, uma de biologia, uma de química e uma de física. São, então, 2 de português e uma de cada disciplina das outras matérias. Com um peso maior, né? Na São Camilo, cada questão dissertativa tem um peso 4, então eu preciso ficar ligado aí e bem nessas provas. Geralmente, quem é que passa, Débora? Quem vai bem na dissertativa, beleza? E nós temos também uma redação que você precisa ir super bem, tá? É assim que é composta a prova da São Camilo. Débora, quando é que sai o resultado? Primeira chamada, e se é para passar, passa na primeira chamada, para não ficar na angústia depois, na agonia e perder férias. Imagina só, julho, mês de férias, de curtir, pô, já tô aprovado, vou lá curtir, agora depois vou fazer a faculdade. Não, fica na agonia esperando a lista rodar. Não, se é pra passar, passa na primeira lista, gente, pelo amor de Deus. Não queira perder o mês de julho de férias, tá? E a primeira lista sai dia 23 de junho. Olha que coisa maravilhosa. Dia 29 de maio você faz prova, dia 23 tem lista de aprovados, faz a matrícula, férias o mês inteiro de julho, começa a faculdade em agosto, vida que segue, vida nova. Tá bom, Débora, entendi.
Como que eu estudo? O que que eu priorizo? O que que eu tenho que saber da São Camilo para eu garantir a minha vaga agora no meio do ano? Simples, muito simples. A prova da São Camilo, gente, é uma prova nível 1, tá? Tem particularidades específicas, então tem conteúdos ali que é muito particular da São Camilo. Então, ó, mas é uma prova objetiva, é uma prova muito direta, então o que que você precisa treinar exclusivamente na São Camilo? Treine tempo de questão. Então, olha só, Débora, então de hoje em diante eu só vou fazer simulado. Não faz sentido se você não tem a base ainda. Crie a sua base da prova, que é o conteúdo base da VUNESP. Depois que você tiver essa base, aí sim você começa a fazer simulados, treinando o tempo. Você tem que estar muito bem treinado no tempo para você não se perder. A linguagem da prova da São Camilo ela é muito característica, ela é muito própria, tá? Então, treine questões de GA, com circunferência, com reta, segue a dica para vocês aí da São Camilo. Tem conteúdos específicos de física, dá uma olhada com carinho. Mas a dica principal aqui é o seguinte, o que você tem que saber? É uma prova direta, então nada de ficar pegando questões contextualizadas, com questões grandes para fazer. Não é o perfil da São Camilo. Pegue questões diretas para fazer, de preferência com critério de seleção da São Camilo, beleza? Uma dica de ouro para vocês é a seguinte, quando você estiver fazendo uma questão, não se preocupe só em chegar no resultado. Ah, nossa, cheguei no gabarito. Não. Analisa a questão. Quando você está fazendo simulado, não, porque o seu negócio, a ideia do simulado é ganhar tempo, é finalizar, é treinar e tal. Mas quando você está aprendendo, montando base, gente, foca em quê? Em entender qual que é a linguagem, o que ele costuma falar, como que acontece. Leia o enunciado todo, sem pular palavras, entenda isso. Por quê? O principal para você conseguir se dar bem numa questão do vestibular é quando você bateu o olho na questão, você está familiarizado, tá? Então você tem que ter tranquilidade para resolver aquilo, tem que estar fácil, tem que estar tranquilo para você. Então é muito, muito importante que você faça isso. Então leia o enunciado, interprete o enunciado, entenda o enunciado, porque nesse momento você está estudando, beleza? Então entenda todo o contexto antes de começar a querer entender, pegar dado e resolver que fórmula que eu uso. As fórmulas são importantes em alguns casos? São extremamente importantes. Só que se você não entender o contexto, não entender o contexto inteiro, você tem todas as fórmulas e não faz nada. Só para você ter uma ideia, vou dar um exemplo para vocês aqui, a Unifesp, ela entrega todas as fórmulas, todas, matemática, física e química. E a maioria dos candidatos que prestam Unifesp não passam. Então não é a fórmula que precisa. Eu preciso entender, interpretar, eu preciso aprender, eu tenho que saber aplicar. Então algumas fórmulas são sim importantes, você vai precisar, só que elas têm que estar dentro de um contexto, beleza? Então tem muitos alunos que falam, eu vou pegar as provas da São Camilo para fazer. É uma boa? É. Só que quando você estiver fazendo, analisa isso. Qual é a linguagem, qual é o grau de dificuldade, o que ele costuma falar, onde é que está a âncora, onde é que está o comando, como que eu otimizo a resolução. Essa questão, quanto tempo eu posso gastar para fazer, quando você está aprendendo, você precisa analisar tudo isso. Beleza? Então olha só, se você quer passar na São Camilo, essas informações são importantes, né, para você conseguir essa aprovação. Nós temos poucos dias, né, 2 meses, pouquíssimos dias até o dia do vestibular. Então você precisa pegar o quê? O foco da prova. Débora, é possível passar na São Camilo dia 29 de maio? É possível, tá? Desde que você pegue toda a sua energia, todo o seu foco, tudo que você tem e aplique exatamente na matéria que vai cair na sua prova. Beleza? Então, se você fizer isso com excelência, sem sombra de dúvidas, você vai passar. Tá ok? Eu quero saber o seguinte, qual que é a sua dúvida, qual é a sua maior dificuldade, o que você gostaria que a gente colocasse aqui? Eu fiz um post no meu Instagram perguntando para os alunos quais são as questões, qual prova eles gostariam que eu resolvesse. Toda sexta-feira eu resolvo questões aqui no canal do YouTube, passo a passo, falando de critério, e nessa sexta-feira agora vamos ter. Deixa aqui embaixo qual que é a sua dúvida, qual é a sua curiosidade, o que te atrapalha, qual é a sua dificuldade para passar no vestibular da São Camilo. Eu quero saber qual é a sua dificuldade. Dentro do possível, eu vou olhar os comentários e, se possível, eu venho aqui, gravo outro vídeo, a gente faz live e tenta resolver essas dificuldades. Mas saiba de uma coisa, é possível você começar hoje, agora, e conseguir sua aprovação, desde que você coloque foco e energia no lugar certo. Beleza? Eu espero que você tenha gostado da notícia, que a São Camilo está com o edital aberto, das dicas que foi dada aqui.
Se você gostou, curte o vídeo e eu te vejo numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!